Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, os fluidos. Número 1, natureza e propriedades dos fluidos. Nós vamos para o subtítulo, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. No item 13, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, propriamente falando, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível, onde se forma essa luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa e seus efeitos. É, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, fluido espiritual é algo natural que o espírito possui, aonde ele pode se comunicar. É através de fluidos. Quando a gente recebe uma comunicação do plano espiritual, são fluidos do médium com os fluidos do espírito que se encontram na mesma vibração. É como se houvesse naquele momento ali, não uma simbiose, né, uma mistura de fluidos, mas o encontro dos dois que se interligam e consegue passar a mensagem de um para o outro, né? Pelo que eu entendi. No item 14, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Interessante isso. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Então, até aqui o que eu consigo entender. Vamos voltar de novo ao filme Ghost, né? Vamos lá no exemplo tosco que eu tenho para dar, mas que exemplifica bem isso. O espírito, ele não tem mais a mão, né, material, ele tem a mão perispiritual, mas que não pode agir sobre a matéria. A mão sozinha não consegue pegar nada, mas a sua força de vontade e o seu pensamento movimenta fluidos que ele pode derrubar um copo de cima de uma pia, ele pode bater uma porta, porque ele manipula esses fluidos, né? O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou tal direção, aglomeram-nos, combinam ou dispersam, formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou outros corpos, os combinando segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Aí a gente já entra na parte dos espíritos mais elevados, por exemplo. Eles conseguem mudar a propriedade química de um gás, uma água, por exemplo. A água fluidificada, ela tem uma mudança química, não é a mesma água que a gente encontra na natureza depois que se faz um passe nela. Vão elementos químicos das propriedades fluídicas que o espírito superior está emanando ao médium, que emana para a água ser fluidificada. Quando nós temos esse encontro de fluidos entre a pessoa encarnada e o desencarnado, que é superior, é possível que esse espírito superior mande energias boas, fluidos bons ao encarnado, que este vai estar conduzindo até a água para ser fluidificada. Então muda a composição química dela.
Isso nós acreditamos, porque tem pessoas que conseguem melhorar de determinadas comorbidades, doenças, dores, através da água fluidificada. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Frequentemente, elas são o produto de um pensamento inconsciente. Basta o espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza. Como basta modular o ar para que este ar repercuta na atmosfera. Então, aí eu já consigo entender de uma outra forma também. O espírito, como eu dei o exemplo já há algum tempo atrás, ele consegue mudar através dos seus fluidos a sua caracterização. Ele consegue fazer com que o seu perispírito se apresente de outras formas às pessoas, através de uma mudança fluídica, porque o perispírito nada mais é do que um corpo fluídico. Assim é que, por exemplo, um espírito se apresenta à visão de um encarnado, dotado da visão psíquica, pois as aparências que tinha quando vivo, a época em que se conheceram, tivesse tido várias encarnações depois. Por exemplo, Patrícia, nessa encarnação, marcou a vida das pessoas. Mas aí eu volto para o plano espiritual e eu não quero continuar com o perispírito de Patrícia. Eu gostava do meu perispírito de João. Mas se eu vier dar uma comunicação para os que ficaram encarnados como João, ninguém vai me reconhecer. Então eu posso mudar esse corpo perispiritual, que é um corpo fluídico, e voltar a ser a Patrícia para me apresentar às pessoas numa sessão mediúnica ou num sonho, coisas assim. Então nosso pensamento e a nossa vontade pode transformar o nosso corpo fluídico. Apresenta-se com a roupa, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados. Dá para fazer tudo isso. Se nessa vida eu não tinha uma perna e quero me apresentar de novo às pessoas dessa encarnação, eu posso mudar o meu fluido e voltar a não ter uma perna, sabendo que no plano espiritual isso não existe. A perna é matéria. Aqui eu precisei cortar minha perna. Deus livre guarde não, né? Mas aqui aconteceu um negócio desse comigo. No plano espiritual eu volto a ter as duas pernas novamente. Eu posso fazer meu corpo fluídico da forma que eu quiser. Mas se eu voltar aqui, me apresentar às pessoas com duas pernas novamente, as pessoas falam, não é a Patrícia. Então ela tem que se apresentar como ela era, para todo mundo acreditar que ela é a Patrícia que está ali. Não é para dizer que haja conservado essas aparências, não, certamente. Porque como espírito, ele não é nem coxo, nem maneta, nem vesgo, nem decapitado, mas o seu pensamento reportando-se à época em que era assim, seu perispírito lhe toma imediatamente as aparências, que deixa do mesmo modo instantaneamente desde que o pensamento cesse de agir. Então, da mesma forma que eu vou me apresentar para as pessoas, depois desencarnada, faltando aquela perna para que eles acreditem que é a Patrícia, quando eu volto para o plano espiritual, imediatamente eu volto a ter minhas duas pernas, se assim eu desejar. É a minha vontade que vai plasmar o meu perispírito, como eu devo me apresentar. Teve um caso que eu já contei aqui, mas eu volto a repetir, né? Teve um caso de um amigo meu que toda vez que ele ia passar por uma porta, tinha um urso enorme atravessando a porta. E ele morria de medo de urso. Ele não sabia dizer de onde que vinha esse medo, afinal de contas ele não mora em nenhum lugar que tenha urso. Mas na outra encarnação eles tiveram um problema entre ele e esse espírito. E numa dessas, eu não sei se foi ele que saiu correndo e deixou o amigo para trás, e o amigo foi atacado por um urso. Aí volta a assombrar ele na forma de urso. Só que lógico que esse espírito é um espírito humano, mas ele pode também, através dos fluidos, manipular esse corpo fluídico e transformar-se num urso. Algumas pessoas acreditam no demônio, de chifrinho, de rabinho, de tridente na mão, vermelhinho e coisa e tal. Alguém possivelmente tenha visto uma figura como essa e descreveu essa figura como sendo algo muito ruim, que representasse um segundo Deus na história, né? Que o demônio, segundo a maioria das crenças, ele seria um outro Deus, só que o Deus do mal. Eu, espírita, não acredito nisso, porque Deus para mim é um só, e ele é bondade. A ruindade, a maldade está ligada à inferioridade do espírito, que pode se apresentar da forma que ele quiser, como um monstro, como um Frankenstein, como um vampiro,
sei lá, existem vários tipos de filme de terror aí que mostram diversos seres horríveis e possivelmente sejam frutos da imaginação humana e também da visão humana com seres inferiores. Eu, por exemplo, não assisto filme de terror, nunca gostei. Uma porque mexe com sensações de medo mesmo. Para que eu quero sentir medo? Já chega as coisas que a gente enfrenta no dia a dia que às vezes dá medo, dá insegurança. A gente fica buscando fé toda hora. Aí eu vou lá e fico assistindo gratuitamente um filme que vai me dar medo, que vai me dar sensação ruim, que vai me dar uma vibração ruim, então eu não assisto. Mas para quem assiste filme de terror, vê uma série de bichos diferentes ali. Da onde saiu aquilo? Só da imaginação humana? Será que não teve uma interferência de espíritos malévolos, espíritos mais inferiores, que foram até esses autores, coautores, produtores, e levando uma imagem ruim, que aí o cara acorda de manhã e fala, esse personagem vai ser o sucesso. E foi dado pela espiritualidade inferior. Ele só está colaborando para propagar o que as trevas querem. Então não é uma coisa de ser quadrado, não. Ah, você é quadrada, você não gosta de assistir filme de terror. Não, não é uma coisa de ser quadrada, não. Não é uma coisa de moral, nada disso. É uma questão de escolha. Eu escolho coisas que me fazem bem. Aquilo que me faz mal eu não quero. E sei que aquilo que me faz mal é o sinalzinho vermelho dizendo que atrás daquele mal tem um mal ainda maior. Então eu que não vou brincar com isso mesmo. Não quero, não gosto, nunca gostei. E filmes assim, até, tem uma coisa que eu gosto de assistir, que é filme de ação. E infelizmente sempre em filme de ação tem morte, né? Essa parte eu não gosto. Mas a parte do carro voando, dando cambalhota, aquela coisa toda que eu acho extraordinária, que eu sei que na vida real não acontece, mas aquilo pra mim é uma forma de me chamar a atenção. Então eu também tenho falhas, não sou uma pessoa perfeita. Isso aí também eu não deveria gostar. Afinal de contas tem violência no meio. Mas o terror que é, ou então aquele de suspense, que você fica esperando a porta abrir e de repente atrás da porta tem... Não, eu não gosto dessas coisas não. E sei que isso realmente não faz bem, inclusive pro nosso espírito, porque desequilibra. Tudo aquilo que desequilibra o nosso espírito, desequilibra os nossos sentimentos, as nossas ações, reflete no nosso dia a dia. Querendo ou não, tem gente que depois nem dorme porque assistiu um filme de terror. Tem gente que depois não anda em casa sozinho, fica olhando embaixo da cama, na hora de abrir um armário tem pânico, né? E isso colabora também para aquelas pessoas que têm tendência a síndrome de pânico. Esses tipos de filme eles só vêm, né, para poder atacar ainda mais as pessoas. E adivinha, se você é um cara que tem propensão a uma síndrome do pânico, tem algum irmãozinho aí que tá perto de você e que sabe que esse é o canal que você pode utilizar para ferrar ainda mais a sua síndrome, você acha que esse espírito não vai ficar sobrando aí na tua orelha? Vai lá, assiste o Pânico 1, Pânico 2, assiste a Freira, sei lá, tem tanta coisa aí, né? E aí você fala, poxa, hoje eu não tenho nada pra fazer, tá chovendo, vou comer uma pipoca e assistir um filme de terror. Pronto. Aí você já tem aquele propensão pra síndrome do pânico. Você já tem uma propensão para ter medo. Aquele irmãozinho só ficou soprando algo que ele quer que você sinta. E às vezes você nem percebe, é uma coisa muito natural. E hoje em dia é o que mais tem. É pessoas indo para cinema para ficar tomando susto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas aí, porque de Deus só é coisa boa. Se isso não é coisa boa, então isso não é de Deus. Pronto. Por um efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos de que tinha o hábito de se servir. Um avarento manejará o ouro, um militar terá as suas armas e o seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e os seus bois, uma velha a sua roca de fiar. Esses objetos fluídicos são tão reais para o espírito que ele mesmo é fluídico, quanto os são no estado material para o homem vivo. Mas pela mesma razão que são criados pelo pensamento, a sua existência é tão fugidia quanto o pensamento. Aí eu lembro de Violetas na Janela, né? É um romance espírita, mas é um romance que traz algumas informações que pra gente é um bálsamo. Eu gosto desse livro, gosto dessa história, aonde é colocado, quando a gente chega no plano espiritual, o André Luiz também, no Nosso Lar, também retrata, né, algumas passagens assim, a pessoa chega no hospital e bebe água. A água, como nós conhecemos na matéria, não é a mesma água que tem no campo espiritual. Lá ela é
uma água que que através do pensamento ela foi criada para que a pessoa que chega lá sentindo sede beba água. No Violeta das Anjos Janela, a pessoa recebe uma casa, dentro da casa tem móveis, esses móveis tem televisão, tem rádio, dá para ouvir a música, dá para ver os noticiários no jornal. Não é a mesma rede de mídia, né? Mas tem jornal local, tem músicas, tem shows que passam na televisão e eles conseguem assistir. Tem árvores, tem rios, tem montanha, eles veem sol. Então, quer dizer, tudo que tem no campo espiritual é algo que foi construído pelas mentes daqueles seres que estão ali. Tanto é que na obra do André Luiz, o umbral nada mais é do que o estado de consciência de todos aqueles espíritos que foram colocados pelas suas afinidades de vibração no mesmo local, e eles criam monstros. Eles criam situações de que tem gente dando chibatada ainda no escravo, tem aquele que está sendo morto com um tiro, tem aquele outro que deu tiro nele mesmo, vê sangue jorrando pela cabeça. Esse estado de lastimável no umbral é um estado de consciência daqueles seres que ainda não acordaram, que não despertaram a sua importância enquanto espírito e não pediram e não perdoaram pessoas. Tem em si sentimentos ruins de baixo nível vibratório. Então os espíritos no campo espiritual, assim como na Terra também, se unem de acordo com as suas energias, de acordo com as suas vibrações. Às vezes aparece alguém com uma vibração maior ou menor do que a nossa no planeta de prova e expiação, e isso funciona. Porque quem está atrasado a gente adianta, e a gente que está atrasado se adianta diante daquele que está mais adiantado. Mas no campo espiritual não, os espíritos se encontram de acordo com a sua relação vibracional. Então, Patrícia, saindo daqui, se eu pensar só em coisas ruins, se eu ficar com remorso, se eu ficar com ressentimento, aonde que eu vou parar no campo espiritual? Num lugar lindo, de céu azul, de aves, de música? Não, eu vou para essa vibração ruim. Agora, se eu pensar em Deus, se eu pensar em Jesus, se eu pedir perdão pelos meus erros, se eu sair daqui sem dor nenhuma em relação ao que as pessoas fizeram comigo, com a consciência tranquila de ter feito o melhor que eu podia, mesmo que não seja o melhor, mas o melhor que eu podia, minha consciência está dizendo que eu fiz o melhor que eu podia. Então eu vou sair daqui para um lugar onde eu vou ser amparada. Ainda ontem eu vi um vídeo de uma moça, eu não lembro o nome dela, e ela falando o seguinte: todas as noites peça ao seu anjo guardião para te levar para um lugar que você se reestruture, que você se ressignifique, que você consiga ganhar energia, repor as suas energias, porque toda noite nós conseguimos fazer isso. Existe o desdobramento, o espírito sai do corpo e ele vai para onde ele quer. Basta você canalizar aonde você quer. Peça ao seu anjo de guarda que te leve, e ele vai te levar. E eu, Santo Tomé, o mais que eu faço é aquela prece meia boca, né? Agradecendo o dia que eu tive, pedindo a Deus que seja uma noite tranquila, que eu durma em paz, que a casa esteja protegida, que os meus amigos, meus familiares estejam protegidos, estejam sendo amparados, e ponto. Eu não fico pedindo para Deus para me levar em algum lugar. Eu não peço para o Gabriel, meu anjo de guarda, me levar para algum lugar. E muitas das vezes eu sou utilizada, às vezes eu vou até para o umbral, porque essa matéria é tão densa, tão pesada, que eles me utilizam para ir até o umbral. Através da matéria do meu perispírito, que ainda é muito denso, os espíritos superiores podem me utilizar para chegar até algum espírito que está no umbral em sofrimento. Eu tenho aluno lá, eu tenho pessoas que eu conheci que estão lá. E às vezes eles me levam até lá para que essas pessoas me vejam, porque o meu perispírito é grosso, é denso, então eles me veem. E aí eu consigo conversar. Mas infelizmente ou eu sou muito ruim nessa parte da conversa, ou eles estão muito endurecidos, porque até agora não me recordo em nenhum estado de sono ter ido para algum lugar e ter conseguido de verdade trazer alguém de lá. Eu sei que eles me usam para isso, mas eu não me recordo se conseguir convencer alguém e tirar do umbral, né?
Então, a gente sabe que existem essas possibilidades. E tudo isso é através do quê? Do corpo fluídico que o espírito tem, o seu perispírito. No item 15. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos, como o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento, criando imagens fluídicas, ele se reflete no envoltório perispiritual, como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima. A cena inteira se desenha como no quadro, tal como está em seu espírito. Gente, olha só como é grave isso. O pensamento já é a realização daquilo que você deseja, nem que seja um desejo fútil, que você nem pensou direito sobre aquilo. Por exemplo, passa uma mulher na rua lá que eu não me dou com ela. Eu não gosto daquela mulher, já tivemos uma treta, a gente não se desentendeu, e ela passa e eu olho para ela e penso, sem querer, não é nem desejando, nem aquela coisa da vontade, não. Mas só assim, ai caramba, bem que ela podia cair ali, né? Ah, mulher besta, ai, devia pelo menos levar um tombo ali para ficar esperta. Ó, pensamento idiota meu. Se eu pensasse dessa forma, mesmo que assim, ó, aleatório, sem aquele desejo firme de fazer o mal, já é algo que eu estou concretizando sem querer. E aquilo, se ela estiver desprotegida, se ela não estiver, como Jesus dizia, né? Orando e vigiando, ela provavelmente vai cair. Ou ela cai no buraco da rua, como eu desejei, ou ela vai cair em qualquer outro lugar. Porque a minha energia, somada à energia fluídica de uma pessoa que está sem essa vigilância, e o meu desejo pode derrubar essa pessoa, pode cruzar esses fluidos. E eu posso detonar aquela pessoa apenas num pensamento tosco, idiota, que não tinha nem a tal da maldade, bem dizer, mas tinha lá no seu íntimo um desejo do tipo, eu não gosto dela. Olha como isso é grave. Eu sempre falei para um ex-namorado que eu tive, né? A gente saía na rua e eu aprendi muito com ele a não querer mais namorar ninguém. Porque eu saía com ele na rua, ele olhava para mulheres do meu lado. Ele não tinha esse negócio do respeito, não. E quando eu falava para ele, você tá olhando, ele falava assim, Patrícia, eu vou sair na rua agora de olho tampado? Tá aí, eu tô vendo, mas eu não tô desejando. E a gente sabe quando a pessoa tá desejando e quando não, ainda mais quando a gente é sensitivo, né? Eu sentia que aquilo ali bagunçava as ideias dele, tanto é que ele não conseguia olhar para outro lado, ele ficava tentando olhar para essa mulherada que não tem noção também, que anda quase pelada no meio da rua. E aí eu falava para ele, só de você olhar você já tá me traindo, e ainda mais eu aqui do teu lado, olha a falta de respeito, pensa bem no que você tá fazendo, tá errado. Aí é aquela história, né, dá os desentendimentos, tudo, a pessoa pensa que eu sou ciumenta, que eu não sou nada disso. Né? Nem tem porquê de ser possessiva com ninguém, cada qual com as suas escolhas. Só que a gente, enquanto na carne, mulher e o cara, enquanto homem na carne, somos namorados, tem que ter um mínimo de respeito, né? Enfim, ele olhava e eu falava pra ele, você já tá me traindo só pelo olhar. Para com isso daí vai cair na tua conta. Isso aí tá errado. Eu não tenho que pagar nada, porque eu saio na rua, se o homem estiver pelado na minha frente, o máximo que eu vou falar, que ridículo, não tem roupa em casa, eu vou comprar uma roupa pra dar pra ele. Porque não me atrai, eu tô com um companheiro, não me atrai. Eu tenho bem vigilante mesmo essa questão. E bem resolvida. Se eu tô com uma pessoa é porque eu gosto daquela pessoa, então eu respeito. Mas ele não era assim. Eu vivia ali, né, tentando consertar o que não tem mais conserto, mas eu tentei mostrar para a pessoa que cada vez que ela olhava para o lado, ela estava desejando. E isso ocorre. A maioria dos homens ou mulheres que traem ou que tem
olhar duplo aí, eles não aceitam, porque o espírito é atrasado, o espírito acha que não tem nada demais, tá ali, tá aparecendo, qual é o problema? Se a pessoa tá mostrando, ele tá olhando, porque ele tem olho para isso, mas ele não quer, ele não deseja. No fundo, nós temos o desejo. Nós estamos na carne. E como diz aí, a carne é fraca. O que controla essa carne é o espírito. Se você está olhando, você não está controlando. É detalhes que a gente é pego. Aí vem a espiritualidade inferior e fica em cima. Ah, esse aí é fácil, esse aí trai fácil, esse aí faz as coisas erradas fácil. Então, eles vêm para cima e eles atacam tanto a pessoa que não é vigilante, como eles atacam aqueles que procuram ser um pouco mais vigilante. Se eles não conseguem atacar o mais vigilante diretamente, eles atacam pelo invigilante, pelas bordas, né? Tem até aquela obra que a gente está estudando de sexta-feira no WhatsApp com um grupo, aconteceu na Casa Espírita. Aquela obra retrata muito isso, que os ataques à casa não é diretamente o espírito inferior, os trevosos não vão na Casa Espírita atacar a casa, eles vão atacar quem? Os trabalhadores. E se eles não conseguem atacar os trabalhadores, eles atacam os familiares dos trabalhadores, que é para atingir os trabalhadores que vão atingir a casa. Eles têm tempo, eles são, como é que fala, quando é em guerra, você arquiteta toda aquela guerra, né? Você é estrategista, eles são estrategistas. Ninguém diz que espírito inferior é burro, pelo contrário, são muito inteligentes. Só que eles não têm a moral, eles não têm amor, eles não têm o cuidado com o outro, eles são egoístas, eles são orgulhosos. E para eles mandarem e desmandarem, eles são capazes de fazer tudo. Porque a graça do espírito inferior é ele se sentir superior, mas ele só se sente superior se ele colocar alguém abaixo dele. Ele não se sente superior pela bondade, pela grandeza, pelas boas ações. Ele se sente superior quando ele coloca alguém abaixo. Ele quer colocar alguém pela sua arrogância abaixo dele. Então a ideia deles é só essa, a alegria deles é só fazer a maldade, é só ver o circo pegar fogo. E para isso a gente, na nossa invigilância, a gente permite. Então esses fluidos, existe uma troca. Se a pessoa está paquerando uma outra e aquela outra é compromissada, mas paquera de volta, piorou, já houve a traição mesmo, né? A questão daquelas revistas pornográficas, hoje se tem até sites pornográficos, hoje o negócio até banalizou tanto que qualquer internet da vida aí você acessa a mulher pelada, homem pelado e vice-versa, e todos os outros gêneros, e a coisa tá descambada. Mas na minha época lá atrás, há 30, 40 anos atrás, era revista pornográfica, aquilo ali, a mulherada vendia revista até não querer mais, né? A maioria dessas atrizes, cantoras, artistas aí que ficavam tirando foto pelada, como é que elas estão hoje, 30, 40 anos depois? Procurem na internet. Vai ver como é que está cada uma delas. Situação deplorável, gente. Não tem nenhuma delas que eu saiba que está aí curtindo todo o dinheiro que receberam, construindo suas casas, suas famílias, tendo uma vida legal, uma vida bacana, né? Uma felicidade real. A maioria delas vivem de cirurgia, porque a vaidade até hoje assola elas. Estão tudo beirando seus 70 anos, 60 anos, e querem ser mocinha de 20 e 30. Vive trocando a pele, quebrando, como é que fala? Serrando o osso para poder ter cintura, serrando o osso daqui do rosto para poder ter uma curvatura, fazendo um buraco na bochecha, coloca cílio, tira cílio, bota cabelo, tira cabelo. Todas elas estão ou nesse patamar de vaidade ainda, mesmo já chegando nos seus 70 anos, ou estão no fundo do poço. Todas que eu vejo em internet que estão no fundo do poço é síndrome de pânico, elas têm depressão altíssima, tentam se matar, vira e mexe, tem umas doenças assim de degeneração horríveis, câncer. E por que vieram todas essas doenças para essas pessoas? Porque elas com o corpo que deveria ser usado para coisas boas, para produção de um planeta melhor, de pessoas melhores em volta delas, com aquilo que elas têm de carisma, aquilo que elas têm de qualidade, deveria ser para elevar as outras pessoas em volta delas. E quantos casamentos elas destruíram? Quantas pessoas se mataram porque não tinha aquela mulher na cama? Quantas pessoas passaram a usar drogas porque nunca encontraram aquela loira lá da foto da revista pornográfica para poder conviver com ele?
Então, assim, elas direcionaram tantas pessoas a atitudes ruins que mesmo que elas não fizeram focadas nisso, com esse desejo, com essa vontade, elas foram um instrumento de destruição de pessoas e famílias. Então, acha que isso vai ficar por isso mesmo? Não fica. A vaidade em si, se eu, Patrícia, fosse a vaidade em pessoa aqui, se eu ficasse o tempo todo trocando um olho por outro, sei lá, eu ia chegar aqui e falar as coisas de Deus, falar as coisas que são pertinentes à alma, para a gente poder nos desenvolver de uma forma produtiva, de acordo com Jesus, mas a estampa da Patrícia não é essa. Vocês acham que ia adiantar alguma coisa? Não é só aquilo que a gente fala que vale. As nossas ações têm que estar junto. Então não tem nada demais a mulher colocar um vestido, a mulher colocar um rímel, passar um lápis no olho. Tem dia que eu tô aqui com batom vermelho, tudo bem. É o dia que você quer, né? Tá, sei lá, eu muitas vezes quando eu venho com batom, pode ter certeza que eu tive uma noite ruim, isso aqui tá roxo, aí eu pego e coloco um lápis para poder dar uma disfarçada, porque ninguém também tem que ficar vendo minha cara assim tão feia, né? Mas a gente não pode ter a vaidade à frente dos objetivos. Os objetivos têm que ir à frente e você se cuidar não é pecado. Você se cuidar não é lançar um fluido negativo. Agora, quando é demais, quando é exagerado e isso toca nas pessoas de uma forma negativa, tome cuidado, fique em alerta. Quando eu saía na rua aos meus 20 anos de idade aí, e que eu percebia que tinha muito fio, eu falava, tem coisa errada aí, porque eu não tô saindo na rua pra ninguém olhar pra minha cara. Por que tem fio? Aí é no centro espírita, você tá acompanhado com um espírito obsessor, vamos tirar o irmãozinho daí. Era um espírito que fazia as pessoas mexerem comigo, não era eu que estava querendo fazer as pessoas mexerem comigo, porque eu continuo no mesmo trambolim de sempre. Mas alguma coisa aqueles seres me viam em mim, que o espírito obsessor plasmava em mim e eles viam. Olha só como é que é. E eu passei por essa experiência. Já, acho que 3 vezes tentaram me estuprar. Só que assim, tentativa de estupro que eu falo assim, o cara tenta me pegar, me jogar e, né? E não chegou a acontecer nada. Ainda colocou a mão no meu braço e me puxou, mas eu consegui tirar o braço e sair correndo. Então assim, essas situações não é gratuita. Essas situações tá no nosso perispírito, tá na nossa invigilância, ou então tá no outro que tem um fluido muito denso, você passa ali com o teu pensamento negativo, aquele fluido cruza, mesmo que não seja a mesma intenção, mas o fluido grosso de um. E as intenções, a cabeça revoltada ou sentimentos ruins cruzam naquele momento, você se liga àquela pessoa. Então a gente vê através de textos como esse aqui, que essa questão dos fluidos, da matéria fluídica, que é o nosso perispírito, é como se fosse um imã. Nós temos que cuidar muito bem dele, porque ele é que vai atrair tudo o que tem em nossa volta, de bom e de ruim. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico. Olha só, que uma alma pode ler em outra alma como num livro. Então, o fluido do outro encontra com o seu. Você pode estar estampada de freira, mas se na tua cabeça é só sexo, você vai passar e alguém ali gosta de sexo demais, o fluido dele é de sexo demais, vocês vão acabar cruzando esse fluido. Não adianta você se fazer de freira. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir o cumprimento do ato que lhe será a sequência, mas não pode determinar o momento em que se cumprirá, nem lhe precisar os detalhes, nem mesmo afirmar que ocorrerá, porque circunstâncias ulteriores podem modificar os planos detidos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que não está ainda no pensamento. O que ela vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus propósitos, bons ou maus. Então, em resumo, é isso. A ação dos espíritos sobre os fluidos, essas criações fluídicas que nós vamos tendo de acordo com o nosso pensamento, né? Fotografa o pensamento em nós e aparece para o outro. O que é? Fica uma pergunta hoje aqui para vocês, que eu vou perguntar isso para mim também. O que é
que eu estou plasmando no meu perispírito? O que é que eu ando pensando? Como será que está hoje o desenho, a fotografia do meu perispírito? O que eu preciso fazer para que o meu perispírito esteja bom? Que outros, mesmo que sejam ruins, olhem para mim e não tenha nenhum tipo de contato com o meu perispírito, porque não bate os fluidos. Então vamos pensar sobre isso, né? É uma lição e tanto a de hoje. Essa eu peguei.